Olá, tortuguinhas, como vão vocês? Já que vocês gostaram tanto daquele vídeo que eu fiz de matérias que você não sabe que precisa estudar em veterinária, alguma coisa assim eu vou deixar aqui em cima para quem não viu, eu decidi fazer um de biologia. Por quê? Porque eu troquei de curso, simples assim. Tem algumas matérias muito parecidas com veterinária, tá? Eu não vou negar. Inclusive, eu tô para fazer um vídeo de diferenças entre biologia e veterinária e também similaridades, porque muita gente tem dúvidas, né, de qual curso fazer, justamente porque são muito parecidos em alguns aspectos, mas muito diferentes em outros. Então, sim, esse vídeo vem, tá? Eu sei que eu tô demorando, desculpa, mas aqui dá pra ter um gostinho um pouco, inclusive algumas matérias parecidas com veterinária. E lembrando também que a grade curricular, né, a estrutura curricular, enfim, também pode mudar de faculdade para faculdade, tá? A minha é focada em biologia marinha, mas em compensação eu não botei nada de biologia marinha aqui porque ia ficar muito óbvio, né? E eu deixei mais as diferentonas, porque às vezes as pessoas nem sabem que precisam aprender isso. De novo, tem algumas matérias parecidas com o veterinário, então se você viu aquele vídeo, tem algumas matérias sim em comum, mas ao mesmo tempo tem uma coisinha ou outra que pode ser diferente. Tudo depende da sua faculdade, da área que você quer também. Como sempre, minhas redes sociais estão aqui do lado se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo. Também tem os comentários aqui embaixo para isso. Sejam membros do canal se puderem, se inscrevam e também tem o Pix aqui na tela se quiserem contribuir. A primeira matéria que eu vou falar é física. Sim, também tem biofísica, tá? Que é mais voltada para a área de biológicas, né? Veterinária também tem. Quem viu o vídeo vai lembrar disso. Mas sim, pelo menos na minha faculdade eu tive que aprender física, o que é ótimo porque eu amo, mas, infelizmente, é uma matéria que muita gente tem dificuldade lá na escola. Então, se você tem dificuldade em física, você pode ter também um pouquinho em física na faculdade de biologia. Só que minha faculdade, eu não sei se é em todos os cursos de biologia, em outras faculdades, enfim, tô falando da minha experiência na minha faculdade, tá? É mais voltada para biologia. Então, isso é muito melhor, até porque a gente tem muito mais interesse em aprender, pelo menos quem tem dificuldade. Então a gente aprende sobre ultrassom, então dá para aplicar isso para cetáceos, alguns cetáceos têm esse poder, né, essa capacidade, dá para estudar ondas, então dá para saber a dinâmica dos oceanos, sons no geral, então é muito legal porque tudo isso é aplicado para biologia, principalmente biologia marinha. Se você não gosta de física, você pode gostar de física voltada para biologia. Como eu falei, também tem biofísica, mas como eu cortei de veterinária, eu não vou saber dizer a diferença, né, de física para biofísica aplicada para biologia. Eu só fiz biofísica em veterinária, mas enfim, eu não sei se é a mesma matéria exatamente do curso que eu tô fazendo agora. Outra matéria que muita gente não gosta na escola, que eu não entendo porque eu amo também, química. Então sim, você vai ter que aprender química, mas além de química também tem a bioquímica, né? Mesmo esquema de biofísica e física, também tem química e bioquímica. Bioquímica é toda essa parte de, às vezes, até o organismo nosso, não só nosso, mas também de outros animais. Então é legal saber sobre o funcionamento, né? A fisiologia também. Também tem fisiologia, mas isso é para um outro vídeo. Então, química você também precisa aprender, você precisa saber tudo aquilo de escola, de cadeias e não sei o quê, e funções de química, então tem ácido básico, não sei o quê. Eu adoro, gente. Eu era muito boa em química, então eu fico muito feliz de reaprender essas coisas todas, porque muita coisa eu lembro, mas eu sei que tem muita gente com dificuldade. Até agora eu não tô vendo nada aplicado para biologia, é realmente química de escola mesmo, que para muita gente isso é bom, para muita gente isso é ruim. Mas ao mesmo tempo tem muito trabalho na minha faculdade, a gente faz mais trabalho do que prova. Então é legal porque, por exemplo, temos que apresentar um seminário sobre química. Pode pegar qualquer assunto. Então, como tem pessoal de nutrição na minha turma de química e biologia, o pessoal de nutrição vai ver alguma coisa relacionada a isso, né? E a gente de biologia, pelo menos o meu grupo, decidiu fazer sobre bioluminescência. Então a gente vai focar principalmente em animais marinhos. Então olha que legal, gente, olha que tema maravilhoso. Então a gente vai ter que falar sobre bioluminescência, né, do que é, dando spoiler aqui do meu trabalho, se vocês quiserem eu posso depois fazer um vídeo só sobre isso, porque eu vou ter todos os slides, né, e vou saber um pouco do assunto porque eu vou ter que estudar para fazer isso de qualquer forma. Mas é legal porque a gente pega, explica o que é a bioluminescência, tudo relacionado à química, porque é uma reação química natural que acontece, mas eu não vou dar spoiler de como isso acontece, porque isso fica para o próximo vídeo. Próximo vídeo não, né? Porque não vai ser o próximo, mas enfim, depois do seminário eu boto aqui. Enfim, é basicamente isso. Então também tem química e bioquímica. Bioquímica eu também cortei de veterinária, o que é ótimo, porque bioquímica, por mais que eu fosse muito boa, tem muito detalhe. Então eu não sei se eu lembraria, se eu seria capaz de passar hoje em dia. Outra matéria parecida com veterinária, mas que é um pouco diferente, que eu tive que fazer de novo, é anatomia. Júlia, mas você não fez anatomia em veterinária? Sim, fiz em 2 períodos, inclusive, visceral e esquelética, né? Então eu pensei, putz, eu vou cortar. Não cortei. Por quê? Anatomia de biologia é voltada para humanos, pelo menos essa que eu fiz.
Então eu tive que aprender mais ainda. Assim, ficou um debate, por quê? Anatomia veterinária, você aprende às vezes 5 bichos e às vezes você tem que identificar cada bicho na prova prática. Sim, tem prova prática também, eu acho que eu falei isso lá no vídeo de veterinária. Mas anatomia humana, por mais que seja só um corpo, que teoricamente seria mais fácil, não é mais fácil. Eu acho que é o mesmo nível de dificuldade. Por quê? Você precisa saber cada detalhe porque tem muito mais informação. E eu acho que justamente por ser só um corpo, o professor pega um pouco mais pesado, porque a matéria é muito extensa, é muito pesada. Eu não gosto, sinceramente. Eu prefiro pegar 5 corpos de 5 animais diferentes para aprender e até comparar do que pegar o corpo humano, até porque não é uma coisa que me interessa, eu não quero fazer nada relacionado à biologia humana. Então, acho que muita gente também entra na faculdade assim e fica um pouco frustrado com a anatomia, mas é uma coisa que a gente tem que aprender. Passei no período passado, fiquei com muito medo, mas deu tudo certo. Outra matéria muito interessante até, mas que tem a ver com anatomia, é a anatomia comparada. Então, é literalmente você comparar o ser humano com outros animais. Daí que vem também os estudos sobre anatomia, sobre estruturas análogas, homólogas, evolução convergente, divergente, tudo isso. Então, essa parte eu tenho muita dificuldade, tá? Porque meu cérebrozinho não computa tanta informação assim. Ainda mais quando elas são muito parecidas, mas são coisas diferentes, tipo palavras parecidas, mas que servem para coisas diferentes. Não sei se fez sentido, enfim. Eu tenho muita dificuldade justamente para relacionar nomes com o que significa. Na teoria eu sei tudo, porque eu sei explicar, mas aí para falar o que é isso, é estrutura homóloga ou análoga, aí eu me perco. Então nenhuma dessas duas anatomias eu consegui cortar, porque por mais que eu tenha feito 2 anatomias em veterinária, não é a mesma coisa, é humana, né? Então eu não pude cortar. E anatomia comparada, como eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade justamente porque meu cérebro não computa, então eu tô com um pouco de medo. Mas vai dar tudo certo, eu espero. Outra matéria, antropologia. Então, sim, você tem que saber um pouco sobre humanos. Essa, graças aos deuses, eu cortei, porque eu também fiz em veterinária. Mas sim, você vai ter que aprender. Não adianta você entrar em biologia achando que vai só ver animal, porque não é o caso. O que para muita gente isso é ruim, mas para algumas pessoas isso é interessante, porque às vezes a matéria é interessante de você aprender coisas diferentes e de pensar por um lado que às vezes não pensaria. E por último, temos direitos humanos e cidadania. Júlia, o que isso tem a ver com biologia? Como diria Chico Mendes, ecologia sem luta de classes é apenas jardinagem. Então você precisa sim saber todos os recortes sociais, de classe, enfim, tudo mais, porque não adianta você, às vezes, querer fazer uma coisa para o bem do planeta sem pensar também no bem da pessoa, do bem humano. Então, isso é muito interessante, ainda não tive essa matéria, mas acho que vai ser bem legal. Pelo menos eu acho que a matéria vai ser sobre isso, né? Eu espero, porque se não for eu estou falando uma grande besteira, mas eu acho que pela lógica é isso mesmo. Até porque eu acho que a gente tem que aprender isso sim, é muito importante, justamente pelo que eu falei. De não adianta você querer propor uma solução sustentável, ecológica, e não pensar nas pessoas, inclusive quem não tem acesso, né? Que é pior ainda. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Torta gritando lá embaixo, então é minha deixa para terminar esse vídeo. Se vocês quiserem, posso fazer outra parte com mais matérias, não só relacionadas muito à biologia, tipo, eu tenho que fazer biologia marinha, oceanografia, que eu tô muito animada. Eu já fiz lá em Portugal, mas enfim, fazer de novo aqui. E eu posso fazer também de mais matérias que vocês não saibam que precisam fazer em biologia. Essa frase ficou certa? Eu espero que sim. Então é isso, beijos e até a próxima. Nha!